começou a chorar e ele não falava uma palavra, ele só chorava. Meu filho com 3 anos, imagina aquela cena de terror. E eu realmente não sei como não fui presa naquele aeroporto, de tanto que eu gritava. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque qualquer hora é hora de assistir o Aqui Pode. E hoje estamos aqui com uma convidada bem especial. Ela vai contar pra gente a história dela linda. Vanessa, estamos felizes em recebê-la. É um Muito, prazer Cris. enorme estar aqui. Eu que estou feliz em receber você. Em estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho da minha história com vocês. Ai, que Ai, que ótimo! ótimo. Nós adoramos histórias. Caçadoras de histórias. Pois é, então a gente conheceu você através do seu perfil Uhum. e a gente sabe que você é uma escritora, que Sim. você lançou um livro recentemente, mas a gente está Peraí, querendo... escritora? Não, essa mulher que eu tava vendo, essa mulher é demais. Escritora, palestrante, coach, Coach, mãe, esposa. esposa, E, 1001 utilidades. e tudo que a gente que mandar, que aqui nessa terra a gente é assim, Dizer né? o quê? Vamos Tudo que desdobrar, mandar, né? a gente faz. Gostei. É isso aí. E como é que essa pessoa, Aham. tudo aí, foi se formando? Como é que você, primeiramente, como é que você chegou até aqui? O que te impulsionou a vir para os Estados Unidos? Então, eu já tinha vindo a passeio. Meu pai é médico e vem a palestras, vem a congressos e vem passear. E assim, eu vim para cá anteriormente e nunca tinha pensado. Vim aqui, Orlando, curti os parques, fiz bastante compra, Nunca voltei teve pro aquele Brasil. sonho assim, Não. vou morar. Nunca tive. E aí, eu casei muito cedo, eu casei com 20 anos. Saí do Rio, eu já sou uma meio que cigana, digamos assim, porque eu me mudo muito. Igual eu. Eu também, minha também. vida sempre Eu foi me assim. amo muito. Senhora. E do Rio, essa foi a primeira mudança, não de casa, né? Mas, assim, mudança grande. Eu saí do Rio para morar em Espírito Santo com meu marido. E a gente ficou lá até o meu marido falar, não quero mais, quero voltar para o Rio. Vamos voltar para o Rio. Quando foi em 2016, quando chegou naquele momento, que não só, acho que acredito que não só a minha família, mas como muitas famílias do Brasil, encararam uma crise, né? Aquela crise absurda. E eu me vi, assim, com os dois... Eu e o meu marido desempregados, com o meu filho muito pequeno, ele tinha 2 anos. E o dinheiro foi acabando, e o dinheiro foi acabando, e o dinheiro foi acabando. E a E gente vai vai bater dando- naquele vai dando desespero. desespero. Exatamente. Você tenta se recolocar no mercado de trabalho e não consegue. E, assim, quando a gente tem um determinado estilo de vida e acontecem essas coisas, você fica sem saber o que fazer. Aí você já vai se desfazendo de algumas coisas, Aham. né? Até um ponto que você fala, daqui a pouco eu não vou ter mais o que me desfazer, não vou ter para onde Da onde ir. eu vou, o que mais eu vou tirar, né, de mim? Eu já tô Exatamente. com o básico, o que mais eu vou tirar? Exatamente, Hã? E exatamente. ainda mais quando a gente é mãe, esse desespero, eu acho que ele bate mais forte. Bate. Aumenta, né? Porque a gente fica assim, gente, meus filhos, eu tenho que Eu me tenho que virar fazer aqui. alguma coisa aqui. E um amigo estava aqui e falou, olha, um amigo, inclusive, que a gente conhecia de Espírito Santo, e falou, Vanessa, dá para fazer alguma coisa. Falou com meu marido, o que vocês acham? A gente começou a cogitar a hipótese, será? Isso foi exatamente em 2017 já. Acho que foi em fevereiro. Eu sei que em agosto eu estava aqui com meu marido, meu filho, 2 malas. Na cara rápido, e na foi coragem. rápido. Porque eu não tinha muito também para onde... Eu não tinha como... É. Ou eu pegava tinha- o meu dinheiro que eu e- tinha ainda e para investia investir nesse nesse sonho, projeto. nesse projeto, ou eu ia deixar o dinheiro acabar, porque não tinha mais, não tinha o que fazer.
Foi meio que aconteceu comigo também. Eu já tinha morado aqui antes e tudo, mas quando que bateu aquela coisa para mim voltar aqui, foi essa questão dos filhos e tá nesse momento assim de incerteza. Incerteza. Entendeu? Eu não tinha uma perspectiva assim muito grande, sabe? Aham. Então, onde eu estava trabalhando na época, que eu trabalhava por conta própria, eu e meu esposo, a gente trabalhava com eventos, não era não era sólido. Era incerto, Era né? muito Uma coisa incerto. muito incerta. Sem contar também desgastante. Desgastante. Porque Totalmente, ela trabalhava é. muito de noite, né, amiga? De noite, Assim, final de né? semana. Final de semana. Era bem É desgastante. maçante, É, né? evento é bem É, puxado, bem né? puxado. Então, eu não era aquela coisa que eu me via fazendo assim, A longo a longo prazo. prazo, muito Sim. tempo. Então, era aquela coisa, vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou, né, que eu posso dar oportunidades melhores Sim, para meus claro. filhos. Tinha a questão da segurança também, que Muita, a gente pensa muita. muito. Eu falava isso, eu falei isso pro meu marido. Eu sou do Rio, né? Sou na zona oeste do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como um todo, já é um perigo constante, É. né? E aonde a gente mora é ainda mais ali pelo lado de Barra da Tijuca, não sei se vocês conhecem. Já foi, Ah, já Zona foi. Oeste, Campo Grande e tal. Então é muito complicado. E eu tinha que escolher o meu filho com 3 anos de idade, se eu colocava ele no bebê conforto, né? Para se proteger ele de um possível acidente. Ou se eu tirava ele do bebê conforto, ficava com ele no meu colo, para proteger ele de um possível assalto no meu carro, porque tinham crianças que não tinham tempo da mãe Da tirar. mãe tirar. tirar. Nossa, eu vi cada Nossa, história no história jornal. horrível. Aqui, E eu aí, cheguei a arrepiar, sim, menina. E Olha você aqui. fica naquela. Então, eu ia pro banco de trás e ficava com meu filho no colo, porque... E você para na porta de casa, dá 10 voltas, porque tu fica com medo se tem gente... Gente, isso não é Se vida. você pode, né, entrar na garagem, Não. estacionar. Não, é complicado. É complicado mesmo. A gente é mineira, né? A gente é de Belo Horizonte. Mas aí, eu lembro uma vez, quando eu estava arrumando a documentação dos meus filhos para a gente poder vir embora para cá, a gente ficou na casa de um casal de amigos da gente que moravam lá. Eu acho que era Barra da Tijuca que eles moravam. E para tirar essa documentação, nós saímos um dia à noite. E a gente estava assim, tinha ido na praia, a gente estava de chinelo, aquela coisa assim, descontraída. Aí fomos parar o carro. Só sei que o meu marido tirou um dinheiro para esses flanelinha, Aham. flanelinha olhar o carro, aí ele foi e levou o dinheiro inteiro. E meu marido ficou lá, que isso, não sei o quê, Acho que ficou vai ser esperando o troco. 50 É, reais, não, ficou né? você tem esperando que o dar troco. trocado. Aí o menino virou para ele assim, outro rapaz falou assim, dá linha, porque, né? Perdeu se o você Playboy. Perdeu, se você ficar demorando aí, nós vamos te levar. O resto. Nós vamos te levar para dar uma massagem. E minha filha tinha 3, 4 aninhos na época. Mas eu quero uma massagem. A gente costuma dizer, o carioca costuma dizer que o Rio de Janeiro não é para amadores, porque é isso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando eu vinha a passeio, eu tinha essa visão, mas não tanto quanto eu cheguei. Até porque, quando a gente chegou para morar, a gente estava meio que traumatizado, machucado ainda com tudo que tinha acontecido. Então, eu via as ruas muito escuras. Hoje eu já não tenho mais essa sensação. Mas aqui é diferente do Brasil. As ruas são escuras, não tem aquela iluminação Não tem. forte não como são nas ruas Eu do também Brasil. senti isso. Quando eu cheguei aqui, eu falava tudo escuro. Tá tudo muito escuro. É. E aí, na casa onde a gente chegou, não era condomínio, era bairro. E aí, quando a gente parava o carro à noite, eu falava, gente, como é que a gente desce aqui no escuro? E olha que Até- todo Tinha mundo tá aquela quietinho. mentalidade. Não tem aquela coisa de rua Mas no eu Brasil acho- que todo mundo sai pra porta, às Sai, vezes é. bate um papo. Não, aqui você não vê Não vê ninguém. ninguém. Eu ficava sem entender isso no começo. Eu falei assim, gente, por quê? Né? Aqui nos Estados Unidos, tudo escuro. Por que isso? Por que isso? Eu acho que é para inibir que as pessoas fiquem até tarde na rua. Eu acho. Essa Provável. é a minha... Pode ser. Muito Não bom. sei. Não sei Não, também. não estou afirmando, mas eu acho. Mas é diferente, né? É uma cultura diferente. E aí eu ficava meio assustada por conta disso. Eis que chegamos aqui, né? E foi até uma história, uma das histórias engraçadas, porque a gente veio com um pouco do dinheiro que a gente vinha. A gente não veio com uma estrutura absurda, assim como muita gente vem, já para
comprar sua própria casa, ter seu próprio carro, assim, um carro para cada um da família. E a gente sabe que aqui na Flórida, principalmente, Precisa. Aqui não tem jeito. A não gente tem que jeito. ter carro, Cada não é um nem tem luxo. que ter carro por Isso não é luxo necessidade. aqui. Transporte público é difícil. Demais. Precário aqui. Quer Demais. dizer nada, né? Nem precário, não tem. Não tem, não existe. Não existe, é Muito verdade. complicado. E foi engraçado porque quando a gente veio, a gente comprou a passagem, tudo certo. E eu cheguei no aeroporto do Galeão, lá no Rio de Janeiro, e o aeroporto estava em obra. E o meu voo era às 8 e eu cheguei às 4 da tarde. Eu, meu marido e meu filho, às 4 da tarde. A aventura já começou por aí. E a gente chegou no aeroporto, fomos despachar as nossas malas e o rapaz do guichê falou, olha, o aeroporto está em obra e você só pode passar para a sala de embarque, no portão, às 7h40. Eu falei, ué, mas meu voo é às 8. Ele, não, é porque o aeroporto está em greve, está em obra. Aí a gente estava com um casal de amigos meus, falaram assim, ué, mas eles não vão conseguir passar pelo Duty Free. Aí eu falei, Aí ele, não, tá tudo bem, é por conta da obra, é procedimento, a gente tá falando isso. Às 4 horas da tarde, ficamos sentados. Tomando ali, chá de cadeira no aeroporto. a gente andou no aeroporto, comeu. E quando já não tinha mais nada para fazer, a gente ficou ali liberando passar pela segurança para tirar as coisas todas. Ainda mais quando você tá com criança, que você tem que passar por um lugar específico. Ali ficamos até dar umas 7h15. Aí eu falei, Felipe, eles não vão saber. Vamos tentar, Vamos né? tentar, vamos embora. Não tem nada dessas 7h40, Entramos, não. olhei e falei, para 7h40 vai demorar. Passamos pelo Duty Free e fomos. E nada. Chegamos na hora de entrar. As nossas malas estavam do lado de fora. Então, o voo... A gente chegou, era assim, tipo, faltando 7:50. O portão já fechou do voo e vocês não vão embarcar. Eu falei, oi? Como assim? Como assim? O meu marido, macho alfa, provedor, se viu naquela situação, né? E agora que eu não tenho emprego para sustentar essa família, a gente já tinha vendido até os garfos da casa, já tinha desfeito de tudo. E ele olhou e ele perdeu total a atitude dele, entrou em choque. E eu, leoa, fui lá e falei, como assim? Boa a gente carioca que transforma, sou, né? Já fui vou, lá né? fazer um barraco. Agora eu entro nesse avião de qualquer vou jeito. entrar nesse avião, não tem jeito. Eu vou abrir essa porta no mundo. Aí o rapaz falou assim, não, suas malas estão do lado de fora. Eu falei, como que vocês iam saber que eu ia estar atrasada? Né? Por que Não as faz minhas malas? sentido Não isso faz aí, sentido. Não, você comprou a sua mala, você comprou a sua passagem pela agência de viagens, então você tem que resolver com a agência de viagem. Liga para a agência de viagem. Não, Vanessa. A partir do momento que a gente vende a passagem, é porque... Já é com a companhia Já aérea. é com a companhia aérea, American Airlines, você tem que resolver com eles. Aí a American Airlines. Mas o que aconteceu é que a pessoa... Aí você ficou igual um ping-pong também, né? E no Pra lá e pra telefone cá. falando com eles e aquela coisa Ninguém toda. quer assumir a O meu responsabilidade. marido começou a chorar e ele não falava uma palavra, ele só chorava. Meu filho com 3 anos... Imagina aquela cena de terror. E eu realmente não sei como não fui presa naquele aeroporto, de tanto que eu gritava. E eu lembro que do outro lado tinha um voo saindo também. E esse voo, se eu não me engano, ele ia para Nova York, comparado em Miami. E ficou todo mundo olhando para mim e eu nem aí. Eu falava, vocês estão me jogando para lá e para cá. Vocês têm noção do que é comprar uma passagem de uma família para ir para os Estados Unidos? Você não sabe se eu tenho dinheiro, se isso é um sonho, se é planejado. Cara, é a minha viagem, eu vou. E vocês Eu não tenho mais nada aqui, eu larguei tudo. E agora? Eu falei, Como é que e eu faço? agora? Como é que eu faço? Né? Vou dar um passo para trás. Eu tô dando um passo para frente. Não, e eles olharam para mim e falaram assim, você pode ir no voo que eles estão ali. Acho que era R$15 mil, se eu não me engano. Falei, o quê? Como assim? Mas eu não tô errada. Enfim, naquele jogo de empurra, voltamos para nossa casa com as minhas Jesus. malas na mão. Meu Deus. O meu marido, assim,
que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, a mala já embalada, eu falei, nem desembala essa mala que a gente deixa vai. quietinho, nós vamos. Eu não sei o que a gente vai fazer. A roupa que eu tinha era aquela ali, o resto estava tudo na mala, não tinha mais nada. Falei, eu não sei o que eu vou fazer. Mas E tadinho do seu filho, não entendendo Nada, nada, né? nada. A gente Com roupa foi, do eu vi o Mickey. avião. Nossa Volto Senhora. pra Mãe, casa. a gente É a vai pior morar coisa. na casa, a gente vai morar Pior do lado coisa. do Mickey. E ele frustradíssimo. O dó. Consegui no dia seguinte, na mesma agência de viagem, porque na American Airlines estava mais caro do que na agência. Compramos nova passagem. Teve que pra comprar ir. Tive que outra? comprar, porque isso teria que ser um processo. Porque não foi que eles tiraram a minha mala porque eu cheguei atrasada. Eles venderam 2 passagens em quem entrou primeiro que eles tiraram. E aí a gente entendeu por que o cara falou que era para eu chegar depois. Provavelmente a pessoa já estava com uma lá, pessoa. É. entendeu? E a gente leigo. Nossa, gente, agiram Que muito de má de má fé. fé. Totalmente Nossa, de foi má muita, fé. foi muita Totalmente. maldade. Foi totalmente Muita de má fé. maldade. E chegamos aqui. Fora que vocês estavam, né, não tanto assim com dinheiro e tudo, e gastar mais uma, né, comprar Gastar, outra passagem, menos comprar um outra dinheiro para você passagem. E chegar é muito aqui. dinheiro. E é pra muito uma dinheiro. Eu família. acho É. que foi, acho que 11 mil. Pesa 11 mil muito. reais na época. Foi um dinheiro. É. Chegamos aqui em agosto. E como só tinha vindo a passeio, meu marido não tinha vindo comigo a passeio, a gente não tinha muita noção do que era morar aqui, né? O que era um furacão. Ai, meu E Deus. passamos agosto. Quando chegou setembro, veio Veio. o furacão. E agora? O que a gente Aquele vai desespero. fazer? No meio do hurricane season. Aí você escuta, não encontra mais sardinha, não encontra mais tuna, não E tem a água, casa não onde tem a gente água. ficou, o pessoal da casa falou assim, olha só, vocês estão aqui e a gente vai ter que ir para outro lugar, porque não vamos ficar aqui. Vai passar, tem ordem. Eu não lembro, porque a gente tinha acabado de chegar, então a gente não tinha muita Tava tudo muito informação. confuso também, Tava né? tudo muito novo. Vamos todos para Nova York. Falei, meu Deus do céu, eu acabei de gastar mais 11 mil. Eu tô muito lascada. Cifrão só. Eu só pensava em dólar. Só caindo. vi aquele negócio. Não, até porque a gente chega e fica pensando, né? A gente ainda fica fazendo a conversão, eu Do acho. real, É, porque então. a gente chegou com real, né? Vem com esse vício, né? De ficar fazendo conversão. E assim, É. a gente sabia que a gente não ia poder trabalhar durante aquele período. Então, eu estava gastando mesmo. Não tinha retorno desse dinheiro. E assim, a gente foi parar em Nova York, numa viagem estressante. Vocês foram de carro? Fomos de carro, alugamos uma van, uma minivan. São umas 20 horas, não são? Foram uns 2 dias de viagem. 2 dias de viagem com a van de 7 lugares, com 7 lugares lotados. 2 crianças de 3 anos. Foram 2 famílias de Subindo 3... até no teto, no parando, que horas que Mala, chega, vai chegar, e falta pra quanto parar, tempo. E é um que quer comer maçã no meio da viagem, o outro que quer comer hambúrguer, o outro não come hambúrguer. Olha, foi Eu sei, quando tem muita gente, quando a gente viaja assim viaja também. É o caos. É assim, É é o o caos, caos. porque não dá pra fazer Dá a uma vontade parada, de todo mundo. aí um quer fazer xixi. Ah, mas eu não tô com vontade agora. Aí passa um pouquinho, Mas quer. agora eu quero. Hoje, não. Eu amo viajar. A gente já viajou muito de carro. A gente já atravessou o país já umas 2 vezes. Mas só que assim, até com amigos. Só que agora já tá no sangue, né? Tu já faz isso, já entende que tem rest area, tem não sei o quê, dá pra fazer... Não, a gente tava muito novo. Agora vocês sintonizaram aqui, É. vocês já pegaram, né, o corre, como se Sim, diz, é. dos Estados Unidos, Sim, né? Então, antes não. antes Então, sabia novo. falei, meu Deus, e agora? E passando por umas cidades assim que como a gente tinha pouco tempo aqui, a gente via as coisas nas cidades muito estranhas. Falava, ai, meu Deus, como é que vai ser? Chegamos em Nova York, assim, gente, eu não tinha, a família que foi com a gente também, nem tinha dinheiro. A gente não foi para Nova York. A gente só foi se abrigar lá. Só foi esconder do furacão. E a gente, na verdade, nem chegou. A gente foi a Nova York de metrô, porque a gente ficou realmente em New Jersey, ali no Little India. Ah, já ouvi falar. Ai, cara, mas foi assim.
tenso, traumático, horrível. Me deu febre emocional, porque Jura? foi muito tenso. Foi Mas muito tenso. vocês ficaram lá só por algum dia, Até até passar o passar o furacão e depois... Foram 2 dias indo, 3... Acho que não chegou a 3 ou 2 dias lá. E E depois mais voltando. 2 dias voltando. E chega aqui, não tinha Nossa, luz cansativo, em casa. não foi? Ainda mais estressante, Foi. porque você fica pensando também, deixou a casa aqui, né? Não sabe o que vai... Quando você volta, o que vai acontecer? O que será que você vai pegar, Não, e né? a gente Qualquer não tinha surpresa luz, era um Kinder as Ovo. árvores tudo caídas, uma loucura. Cara, assim, a gente sai... Aí minha mãe falava assim, meu Deus, minha filha, é provação total mesmo, hein? Porque tá difícil. A gente saiu do Brasil, do Rio de Janeiro, chegamos passar aqui, cara, passamos um aperto. Eu forrava porque não tinha mesmo, não tinha ar-condicionado, não tinha como ligar um ventilador, não tinha... O gerador não aguentava. E aqui não dá pra ficar sem ar-condicionado. Gente, no meio de hurricane season, então... Aham. É um calor, não dá, assim. simplesmente não dá. Eu molhava a toalha, estendia na cama, meu filho ficava... Olha, assim, foi traumático. E passamos dessa... Pois é, mas todas as pessoas que vêm para cá, eu acho que essa parte é muito traumática do furacão. Dá um medo. Tá. Assusta. Porque a primeira vez sempre assusta. Eu agora nem ligo mais. Agora eu também não. Desespero Mas mais de é. comprar água, nem ir pro supermercado, nem nada. Sair correndo. Meu marido era esse. louco. Falava Era isso. Ele queria sair. Pegar o carro e falei assim, gente, eu prefiro ficar aqui, Não, me preparar tranca. aqui. Minha janela tem... Do que eu ir pra né? rua e você pega aí na De estrada. Porque às surpresa. vezes muda a rota. Uma vez eu fiz isso, eu Exatamente. fiquei puta da vida, vou falar mesmo. Fiquei puta da vida, xinguei o Hurricane até. Porque eu desesperei, fui pra fila do Costco, fiquei 2 horas enfrentando pra conseguir comprar uma água. 2 horas no sol quente, que a fila dava volta no Costco. Tô Ele preparada. desviou. Ele não vem, eu falo, filho de uma égua, agora você aparece aqui, passa aqui, ué. Pelo vem menos pra aqui. eu conseguir consumir. Vem aqui, ué, que é isso? Você tá achando o quê? O meu marido, ele só garante na carne. Que ele fala assim, não, qualquer coisa eu faço um churrasco. Não, ela é brasileira, a gente também, né? Porque Não, nós já no ruim de juntamos tudo. muitas vezes a Aqui, família dela gente, com a minha família A aqui. gente dele. tá todo mundo comprando um monte de água, estocando enlatados, a gente compra um monte de carne e E cerveja. cerveja pra estoura. garantir, pra claro. garantir. Porque no ruim de tudo não dá pra acender o fogão, mas uma churrasqueira... Tá, gente. Dá, Sai uma dá, carninha, sabe, todo uma mundo comendo carne. uma picanha deliciosa. Aí a gente comprou o quê? Salada, chips e Isso. Não, A minha não mãe passou. louca lá. Eu não sei como que você consegue. Eu falei, eu sou carioca, amor. Eu consigo enfrentar a guerra de tráfico e polícia o ano inteiro. Né? Arrastão. Isso é um arrastão, mãe, que vai Só passar uma, aqui. assim, passa num dia, no outro já acabou. É só voltando, né? Então, Eu passei um furacão aqui, acho que eu tinha uns 16 anos. O Andrew. E esse passou e foi forte. Foi um esse furacão bem desbastou. forte. E eu lembro que, como você estava falando aí do seu marido, machão, que vai, né? Coisa toda. Meu pai era essa coisa. Então, meu pai viu que ia passar o furacão e tinha muitos anos que não passava furacão aqui na Flórida. E estava só noticiando, vai passar. Meu pai. Aí todo mundo vai desviar. Só mais Meu um que pai vai tomou desviar. tomou todas e apagou. Então, Meu Deus. a gente saiu. Eu lembro que eu fui com a minha mãe, a gente foi no supermercado comprar umas coisas, mas todo mundo assim, meio inseguro. E a casa que a gente estava, a gente ficava, não tinha esse negócio de telefone, né, na época, a gente ficava no radinho de pilha escutando notícias e falando que os telhados das casas estavam sendo levados. Meu Deus do céu. imagina o terror, gente. E na nossa casa a gente começou só a escutar clec, clec, clec. Eu falei, pronto, agora é o próximo telhado, eu não. Eu lembro também que eu fiquei sabendo que subia, borbulhava assim na no vaso privada, sanitário, né? Uau. Você imagina, igual aqueles E filmes que começou, você vê. a gente morava numa townhouse. E aí começou a cair água lá embaixo, ó, no andar de baixo. Eu falei assim, pronto, o andar de cima. Já e era. meu pai estava dormindo no andar de cima. A gente falou assim, nem vou lá ver. E eu lembro que, sabe quando você está naquele pânico? Eu não sei, eu vejo isso com meus filhos, assim. Quando você está muito estressado, que você vai e você dorme. Eu dormi. Eu lembro que eu dormi sentada na escada. E aí, quando eu acordei, já tinha passado o furacão. E aí foi aquela coisa assim que parece que você passou pelo fim do mundo. Aí você vai, aí eu abri Todo a mundo porta. fala isso. E aí, aquele, né, tanto de árvore caída, era semáforo, carro virado no meio da rua. Esse furacão, ele foi
Eu tenho uma amiga Tremendo. que ela falou isso também, que ela Eu passou não por tenho um medo do furacão. Eu também não tenho. Eu não tenho medo. Eu tenho medo do depois. Porque É. o pior pra mim é eu ficar sem a Sem energia, luz, gente. sem luz, né? Sem. O que a gente faz? O que eu vou Porque fazer? durante, passou, eu não acabou, gosto de né? calor, porque eu incho muito. O durante, ele é tenso. Entendeu? Então, isso daí, pra mim, que me incomoda mais. É o depois. Mas o depois foi fogo, É, porque é foi pior. sem energia durante uma semana. A gente ficou e a quando eu gente voltei. ficou sem água também. Então, Nossa. a gente tinha enchido a banheira. Então, era tipo assim, aquele banhozinho de gato mesmo. Mas aqui na Flórida, que você... Cada é um a tem época do direito ano, a um muito balde. calor. É um balde. Pra tomar começa o banho. Era a dois canecos, fracionar. um balde. Era dois canequinhos e olha Porque lá. você não sabe nem quanto tempo É. isso vai durar. A incerteza de quanto tempo a gente vai ficar nessa que é horrível. A gente ficou assim também, vai voltar, não vai voltar. Aquelas árvores todas, tem que tirar as árvores e vai vir a fiel para poder tirar e depois religar. Então, você não sabe quanto Não, tempo isso Mas vai também durar. é gente. impressionante como eles também, Tem uma estrutura, pra né? poder se, Não, né, é uma coisa militar É. que eles fazem aqui. renovar a cidade e colocar É, as coisas rápido. no lugares é Rápido. rápido. Você via assim, vindo, era militar mesmo, a Army passando com umas casas pré-fabricadas, eles montando uma estrutura inteira na FIU, tem um parque ali Sei. grande, eles montaram uma estrutura ali gigantesca, uma coisa assim que eu nunca vi igual. É muito aqui, legal. Impressionante. Aqui tem essa estrutura. Mas bem também uma ligada. coisa que eu fiquei impressionada é os saques. Começou os saques nos lugares, porque Sim. não tinha energia. Então o pessoal ia, quebrava supermercado também, e saqueava. E aí tinha Não o tem... toque de recolher. Eles mandavam, tipo assim, um informativo assim, para você que depois de 6 horas da noite ninguém podia ser visto na rua. Uau! Que eles tinham ordem de tirar. Uau! Então você tinha que estar. Mesmo, né? Também ficar as pessoas na rua atrapalha, né? Estão trabalhando, É porque estão eles fazendo estavam com medo serviço dos saques, Dos dessas saques coisas. aumentar, também- né? E até para também poder trabalhar também, né? Na questão de reestruturar a cidade, Sim. fica mais fácil Sim. também. Sem, De sem saquear, pessoas, é. sem pessoas Circulando. circulando na cidade. Verdade. Nossa, mas certeza. então você foi Já chegando começou? já Já na chegou loucura. na loucura. Já chegamos na loucura. Isso foi há quanto? 5 anos atrás, né? 5 anos atrás, em 2017, quando a gente chegou aqui. Aí as coisas foram se organizando, né? Até a gente conseguir ir para nossa própria casa. Aí Vai ter que fazer tudo de novo. Até comprar um comprar, garfo, tudo, né? Desde o copo fazendo, mas até assim, os eu moldes. falo isso, cara, porque eu acho que eu já passei por isso tantas vezes, porque eu fui para o Espírito Santo, montei minha casa. Saí do Espírito Santo, voltei para o Rio, montei de novo. Aí vim para cá, montei minha casa. Aí daqui, eu falo isso, a gente precisa, parece que tem um bichinho que vai falando. Uma amigona minha foi morar em Seattle, isso já em 2019, acho que 2020. Uma amigona minha foi morar em Seattle e falou assim, Van, ela veio... E as coisas são também, eu resolvo tudo muito rápido, né? Meu marido falou que vai abrir uma empresa de mudança Tem que pra fazer, mim. vamos fazer. Meu marido falou assim, não, vou abrir uma empresa de mudança para você, que você vai explicar para as pessoas como é que elas vão fazer Uma em mudança curto em- prazo a mudança. dia pra Tá aí noite. uma boa ideia, gostei Porque disso aí, eu gostei. sou muito prática com isso. Ela veio nas férias, no início das férias. As férias lá começavam em maio. Ela veio em maio. Foi na minha casa, muito rápido. Ela falou, Van, só vim te dar um beijo. Que eu já tô indo, não deu, muita gente para ver. Falei, não, vamos tomar um café. E ela falou, falei, como é que tá lá? E ela, maravilhoso. Vanessa, ela mora há séculos aqui. Parece que já morou em Nova York. Parece que agora que eu cheguei na América. Eu cheguei com a minha mudança lá, o meu vizinho da frente trouxe uma torta de maçã que ele colheu da macieira da frente da casa. Nossa, aquelas Que coisas lindo bem que você vê no tradicional, filme. né? Eu lá e já imaginando, né? Você lá em Nossa, Seattle. todo filme. Por que não? Por que não, né? Passar por Eu isso. falei, olha que só, é. eu em inglês, porque eu falo um pouco, eu falei para ela, eu falo um pouco, mas aqui eu não uso inglês. Não. Eu preciso treinar o meu inglês. Lá você vai falar inglês, que lá não tem brasileiro, não. E o pouco de brasileiro que tem, amor, também vai ter que falar. Uhum. Falei, ai, gente, será? Ela, vão.
é assim, contando os parques. Você consegue ver todas as Essa as daí é uma boa. Essa estações. sua amiga é uma boa vendedora de. Ótima. De canérica. É Ótima. canérica? Seattle. Seattle, é. As estações, você vê as estações marcadinhas, as folhas caindo. Vão, coisa mais linda. É isso. Ai, o outono. Aí eu falei, é isso. Eu agora vou mudar porque aqui na Flórida é um Rio de Janeiro melhorado. É, Eu falei, eu vou mudar para o Rio, vou para os Estados Unidos. Falei, vamos fazer um intercâmbio. Ele, intercâmbio? Que é isso, minha Falei, mãe? não, vamos mudar. Vanessa falou assim, assim, aí ele, o olhinho brilhando também. Que lindo que ele embarca Total, nas total. suas... Todas as loucuras. Também já a tá gente- acostumado, nasceu Tá, assim, né? É. Nasceu assim, Os né? dois são É. muito parecidos. Aí ele olhou no brilhando, eu falei, e aí? Aí ele, e aí? Será? Aí a gente tem, na minha família, funciona muito a troca com meu filho. A gente não faz as coisas e bota ele. Aí eu sentei e falei, filho, olha onde a tia Vanessa está morando. Será que seria legal? E ele, seria, né, mamãe? Não. Lá tem neve? Eu falei, tem. Ele, ai, mamãe, então eu quero. Eu falei, então fechou. Vamos. Pesquisei tudo, entrei em todos os grupos, já vi apartamento, já vi como é que eu ia fazer para enviar as minhas coisas. E eu mudo com tudo. Eu mudo com cama, com... Eu vou embora com caminhão, com Tudo, tudo. vamos lá. E aí a gente resolveu alugar um container, mandar, e aí a gente fez o plano da viagem. Vamos daqui até Seattle de carro, andando E aproveitando por as todos os cidades e lugares. fazendo um E turismo. foi assim, Road trip. um road trip incrível. A gente foi no Yellowstone, que é o Parque do Zé Colmeia. A gente foi no Monte Rushmore, que tem aquelas caras dos presidentes. Ai, que eu sou doida pra Cara, mim. a Legal. gente foi em vários lugares muito legais e a gente foi curtindo a viagem. Chegamos lá em Seattle. Incrível, tudo muito lindo. Só que a Vanessa falou assim, só que, Van, você não vai poder trabalhar com o que você trabalha, porque nessa época eu trabalhava como professora num daycare, aí veio a pandemia, e isso foi dentro da pandemia, a gente viajou no meio da pandemia. A gente se mudou no meio da tá. pandemia. Então, logo quando você chegou aqui, há 5 anos atrás, passando por um furacão, depois que você sintonizou, né, que Que aí estabilizou a vida. Sim. você começou a trabalhar num daycare. Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhava fazendo coxinha. É mesmo? Eu fazia, era muita coxinha. Precisamos Inclusive, experimentar, hein? então, é verdade. Inclusive, assim, a empresa que eu trabalhava, ela existe até hoje. A empresa da Flavinha, assim, ela é um amor. Eu trabalhava lá, que foi o que me possibilitava, porque o Pietro, meu filho, ainda não tinha idade para ficar na escola. Então, ela me permitia ficar com ele Enquanto eu estava trabalhando. Uhum. E assim eu fiquei. De quando eu cheguei até mais ou menos abril, né? De agosto a abril. Aí, quando chegou em abril, a gente já estava na nossa casa, meu marido já estava trabalhando, já na empresa certinha, tudo direitinho. Aí, eu fiquei um pouco mais em casa. Aí, eu fui trabalhar num curso de inglês. Ele não existe mais. Aí era outro fator de eu não conseguir falar. Tinha muitos Porque brasileiros. não tinha muito. Era só a brasileira É. e um gato pingado de hispano. Então, eu não tinha como. Porque tudo era em português. Quando eu tentava entrar na sala para falar, Vanessa, você pode... Não tinha jeito. Então, Aham. eu só falava. E dali eu consegui, na minha área, porque eu era professora de educação infantil no Brasil, fui trabalhar num daycare. E fiquei no daycare até a pandemia. Chegou na E pandemia. seu filho estudava no daycare também. Meu filho estudava no É daycare. outro ponto, né, Sim. positivo, porque Sim. você tinha ele lá junto com você também. Ele tinha, e era no daycare que ele fez desde o VPK. E quando ele estava já no kindergarten, que era quando a Aham. coisa começou a pegar, o Pietro saía do kindergarten e o daycare já buscava ele na escola para trazer para a escola direto, para o daycare direto. Então, o ônibus pegava, ele levava para a escola, eu ia trabalhar. Depois, ele voltava para o daycare e voltava para casa comigo. Então, estava perfeito. Tava. Tudo maravilhoso, incrível. Até vir pandemia, que o meu marido continuou trabalhando, porque o meu marido, nessa época, a gente já estava com a empresa. A gente tinha tem uma empresa de elétrica e automação, construção continuou, É. né? E
a minha área, Até não. ouvi falar que na época depois da pandemia e tudo, Melhorou. aumentaram Sim, as porque veio todo mundo pra cá. construções. Veio muita gente pra cá. Aumentou. Muita gente fazendo reforma, até em casa Muita também, gente. porque não tinha jeito de ficar em casa enquanto, né, tava... Aí porque teve tava que trabalhando, aí reformar. começaram a ficar dentro de casa, começaram a reformar, arrumar coisa para fazer também. Foi. Né? Muita gente veio do norte, pessoal que estava Muito. trabalhando de casa. Aham, Não e vão você sair ia ter do que... frio. sim, Agora claro. vão morar na Só Flórida. louca que falou, vou fazer o contrário, vou seguir o curso contrário de todo mundo. Aí você parou em... Aí, como eu tava em casa, o meu marido falou, vamos embora, levamos a empresa para lá. E ele ficou trabalhando. Só que a minha amiga falou assim, Van, olha só, eu abri aqui, ela já estava lá há 1 ano, ela falou, olha, eu tenho uma empresa de house cleaner e eu vou precisar de alguém para ficar comigo. Você fica como minha helper e depois a gente vai vendo o que faz, eu te passo um schedule, você vai ficar responsável por um... Como o meu negócio está começando, quero você comigo. Eu falei, fechou. Porque para mim não tem isso. Eu tenho a minha área de atuação, mas é para fazer, a gente está fazendo. Não É, tem foi isso que problema. a gente mão na falou massa. ontem, né? É, Até na questão, quando a gente está aqui, a gente tem que fazer. tem que se reinventar Sim. e fazer aquilo lá e vamos que vamos. É todo mundo igual aqui. Todo mundo igual. Não adianta ter ninguém carreira no Brasil, melhor nem que nada. ninguém. Não adianta, exatamente, não adianta. Foi eu trabalhar. Tem uma série na Netflix, eu não me lembro o raio do nome da série nunca, mas conta muito a história de uma mãe. Ela passa, inclusive, por um relacionamento abusivo. Eu assisti. Que é em Seattle e ela fica como house Maid. cleaner. Maid. Maid. Eu acho que é Isso mesmo. mesmo. Eu vi. E ela... Foi muito boa Cara, essa eu vi série. essa série quando eu já estava Maravilhosa. de volta aqui. E eu chorava olhando e falava, gente, é isso. Sabe essa balsa? Eu peguei. É essa a vida, sabe? É isso aí que a gente vivia lá. E fiquei. Aí, trabalhava. E assim... Ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 1 ano. 1 ano lá. Foi fazer um passeio, né? Tipo Pois assim, é, né? mas pra mim eu ia ficar. Eu adorei Você a adorou? cidade. Eu adorei a cidade. Chegamos lá em julho, 1º de julho. Adorei a cidade, achava incrível. Realmente é uma cidade linda. Linda. No verão, então, que você consegue ver melhor as coisas. Nossa, gente, encantador. E tá, fomos ficando. Eu trabalhava com a Vanessa, eu gostava de trabalhar muito com ela. A gente se dá muito bem, eu e ela. Eram 2 Vanessas, a gente brincava que meu marido ia ficar lascado, porque eram 2 Vanessas, as 2 piscianas, as 2 iguaizinhas, assim. Jesus. Ela fala até hoje, eu vou deixar ele doido, tu vai ver. Ele vai falar 2, eu não aguento. Porque a gente é muito parecida. E a gente trabalhando junto, a gente se dava muito bem trabalhando junta, até que eu já tinha tido. Aqui, antes de sair, assim, pouquíssimo antes de sair, eu tive o Covid. E não... Quem não teve? Quem não teve? Fiquei mal em casa, mas não precisei ir para o hospital. Até porque meu pai é médico no Brasil, então, graças a Deus, eu tenho um médico online o tempo inteiro. Pai, Te você dá vai as tomar isso, instruções, você vai fazer isso, você vai ficar na cama, como é que tá o sintoma. E aí, como ainda estava muito no início, ainda não tinha tanta informação, né? Aí, fiquei em casa, não fui para o hospital, fui tratando em casa, melhorei, fomos embora, ok. Chegando lá, trabalhando. Aí, essa história, inclusive, é uma das histórias que eu conto no meu livro, que é onde... Nossa, tô doida pra chegar a parte Sim. para saber direitinho tudo do seu livro. É onde eu conto um pouco dessa história no meu livro. Eu tive sequelas do Covid. Eu tive síndrome pós-Covid. E isso atacou a minha saúde física e eu precisei parar de trabalhar. E No qual é Ai, difícil, como né? que você vive? deixar uma coisa que você gosta muito. Que Quais te, sintomas né? você tinha? eu paralisei todo o meu lado direito. Meu Deus. Atacou o sistema neurológico e eu paralisei todo o meu lado direito. Tinha muito espasmo. Deu uma doença chamada desordem funcional do sistema neurológico. E você estava ainda em loucura. Seattle. Tava lá, só que até entenderem que eu tava com essa doença foi um problema. Uma porque das tava coisas que é tudo muito muito novo, importante né? para falar,
que assim, a medicina dos Estados Unidos para uma doença específica, especializada, até é legal. Eu tenho uma amiga que tem um filho cadeirante, que ela tem uma estrutura enorme. Eu tenho outra que tem um filho autista, que tem uma estrutura enorme. Agora, o private medical é uma porcaria. É. Gente, a gente que Até tem... você Aqui chegar é naquele difícil specialist. E É meu complicado. pai lá tinha a ideia de que, cara, medicina da América. Filha, confia. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eles não escutam a gente, eles não tocam na gente, eles não perguntam as coisas, Sem contar eles- que nem 5 minutos Não, de consulta e você é atendida por uma enfermeira, você não vê o médico. exatamente. Cada um na linha de produção, nas salinhas lá, né? Que É. vai assim. Não, Não, o assim, médico tiver 5 minutos, praticamente. 5 minutos e nem chega perto de você. É. Ele te olha de lá e fala, Aham. ok. E sai, assim, só para confirmar o que a O que a enfermeira enfermeira falou, já falou passou para ele. ele. E É só. complicado. Então, até descobrir qual era o meu problema, eu tive depressão, isso que você tem é depressão, isso que você tem é ansiedade, isso que você tem é síndrome do ombro congelado. 1000 coisas até eles aceitarem. Eu só fui conseguir resolver meu problema quando eu passei para o hospital escola de Washington State, que era realmente lá em Seattle, bem no centro de Seattle, que lá, como era um hospital escola, eles estavam estudando a Covid. Então, quando eu consegui chegar até lá, que me transferiram, porque falaram, ok, vamos ver. Quando me passaram para lá, a médica já olhou e falou, isso é síndrome pós-Covid. Coisa que meu pai já tinha falado, isso aí tá parecendo síndrome pós-Covid, porque eu tive a atelectasia, que era a falta de ar dentro do hospital. Então, junto com o sistema neurológico, ainda tinha algo pulmonar, né? E aí, meu pai falou, tá estranho. E dentro, eu não vou contar toda a história narradinha, porque essa história tem um pedaço no livro. Eu tive várias coisas dentro do hospital. Eu tive, assim, vários problemas. E foi realmente, se eu queria algo para melhorar o meu inglês... naquele momento, passar por isso. eu melhorei. Eu fiz um intensivão, porque era eu só. E você precisava se comunicar para poder ficar E melhor. uma curiosidade, eu fui Aí conhecida no o hospital. inglês dá- Não, meu inglês saía, porque eu tinha que me Acelerada. comunicar de alguma forma. Eu fui conhecida dentro do hospital como a menina que toma banho todo dia. Aqui é assim. Como é que Por quê? pode? Desgasta a pele, Que menina. isso? Eu não posso. A gente fica com aquele aventalzinho, né? Sem calcinha, sem sutiã, sem nada. Aí tu já fica ali Né, não se sentindo bem. desconfortável. É né? verdade. E tu não pode tomar banho. Como é que não pode tomar banho? Aí eu falei, vocês têm que me dar banho. E eu não me mexia nem para fazer xixi. Então era muito complicado. Falei, não, gente, eu preciso tomar banho todo dia. As Não, enfermeiras mas- já ficavam assim, não vai no quarto daquela A menina, gente vai não pedir pode. pra tomar banho. Pedir um Mas banhozinho. não pode. Eu falei, como assim? Aí eu fui e falei no meu inglês tupiniquim. Falei, olha só. A minha cultura, eu não sou daqui. E na minha cultura, a gente toma até mais de um banho por dia. Né? Eu preciso de no mínimo, por dia. Eu vou tomar banho. O bebê aqui, quando nasce, é uma vez por semana. Nunca vi isso, nunca não. vi isso, menina. Eu também nunca vi isso, não. Mas a Como minha tomou assim? banho todo dia. A hora do e banho ainda passou perfume. É uma delícia, né? É gostoso, é relaxante para Pois criança, é, né? é relaxante. A gente faz isso, dá banho à noite. Tem toda uma rotina, né? E eu não pra pensava eles não isso nos pode. Estados Unidos. Eu não pensava, né? Já ouvi falar dos franceses aí, É. né? Por causa do perfume. Tem perfumes, né? Maravilhosos. Pois não toma Se banho. aqui na Flórida Você é assim, imagina. você imagina no frio. É, Não, elas só lá não olhavam toma pra banho. mim e achavam que eu era louca. Então, toda vez que eu cheguei... Aí, de tanto eu pedir pra tomar banho, elas autorizaram meu marido ir pra me dar banho todo dia. Ah, não, ninguém aguenta dar banho nessa menina todo dia, não. Que Pra que elas um não me banho davam por banho. dia? E agora, todo dia? Todo Vem dia. cá, meu filho. Não, a gente vai ter que contratar uma pessoa só Só para pra isso. Meu marido saía do trabalho, ia lá no hospital, me dava banho, cuidava de mim, depois ia pra casa todo dia. Ai, E, que cara, era muito engraçado, Gracinha. porque quando chegou no ponto de eu falar, vocês têm que me deixar tomar banho. Ela chegou com um bowl cheio de sabonete da Johnson, um monte de toalha, enfiou dentro do meu quarto e falou assim, as suas coisas estão aqui. Quando seu marido vier te dar banho, você já usa tem isso aqui, as pronto. suas coisas e acabou. Tipo, não me perturba, não me enche mais o saco. Tá inventando esse negócio de banho De todo banho dia? todo dia. Ah. E assim, ela chegava e falava assim, você tomou banho ontem? Você tá bem agora, né?
Gente, como assim? Você já sarou. De tanto que Porque você toma assim, banho, já acho que sarou. o banho é um evento. Então, tomou banho, você tá se sentindo melhor. Gente, não, e vamos falar da catinguinha, se Não a dá. gente não... Ainda mais que você tá né, no hospital. tá tá no dentro do hospital, hospital. Você tem uma ali. sensação o tempo todo que Você tá tá encostando toma, ali, que tá você toma suja. remédio, eles saem pelos poros. Sai pelos poros. Você se sente exala. suja. É. Você se sente suja. Não podia. Deus me livre de tomar banho todo dia. Então, cara, Jesus, era, adorei essa, esse povo achar. Se um dia eu vou pro hospital, eu vou falar, já vou falar, eu quero banho todo dia. eu cheguei ao ponto, eu não Eles já nem te conseguia. aceitam. Porque eu falava Não, assim, ó, procura eu preciso outro tomar hospital. banho. Mas você tomou banho ontem. Eu falei, eu sei, eu vou tomar banho hoje de novo também. Ai, que legal. Gente. Não, mas não precisa, porque você já tomou banho ontem. Eu falei, eu não vou deixar. Até eu fiquei 14 dias internada. Então elas já não estavam Nossa, você ficou aguentando muito tempo. mais. Bota no Google aí que a gente precisa tomar banho todos os dias, por favor. Por pesquisa favor, lá, nós ué. somos brasileiras. E assim, mais uma. Aí depois você veio. Aí eu Saiu do saí do hospital hospital, ainda deu uma paralisada. Fiquei paralisada durante 6 meses. Nossa, gente. Nossa, foi muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Quando eu consegui alta hospitalar, que o médico falou, olha, a partir de agora você vai ficar só... Porque eu tinha... Quando eu saí do hospital, eu tinha uma enfermeira. Aí, olha só, eu tinha uma enfermeira para poder me ajudar com as questões da casa e o banho. A enfermeira, para me dar banho, ela só ia uma vez por semana. Eu falei, o resto do dia eu não preciso De banho. É só uma vez É por só semana, uma vez por semana. menina. Então, eu tinha uma enfermeira. Aí, eu tive que pedir pelo menos 2. Porque assim, o meu marido não precisava sair tão cedo para cuidar de mim. porque Pelo ela me menos dava 2 banho, dias na semana você estava garantida no banho ali com as enfermeiras. Aí 3 dias era... Era meu Seu marido marido. que tinha. E aí tinha que ter cadeira, tinha que ter toda uma estrutura dentro do banheiro para mim. E elas verificavam tudo, porque eu tinha toda uma assistência dentro de casa. O chuveiro, a rampa para subir. A minha casa tinha que ter uma estrutura, né? Eu ganhei uma cadeira motorizada, porque teve uma época que eu não tinha mais o que fazer. Meu filho voltou para as aulas presenciais e eu não tinha como levar. Eu falei, como é que eu vou levar meu filho? Eu fico sozinha. Andador até lá não dá. Aí, não, a gente vai te dar. Então, eu ganhei uma cadeira. Aí, eu tinha que ter toda uma estrutura. Então, tinha na minha casa. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeira. Todo dia eu falando inglês. Amor, eu saí de lá com inglês Olha, agora eu tô Americana, Na pronta ponta da língua. Já. na ponta da língua. para ir Eu para falava- qualquer lugar desse No planeta. início, eles ligavam para um tradutor, né? Ligavam. Mas eu falava assim, no meio do caminho, eu falava, não foi isso que eu disse, não. Em inglês, eu falei, não. Aí, até que o chefe da equipe falou, chega, você tá falando melhor do que a tradutora, a gente vai cancelar tirar isso. ela e pronto. Porque na hora de traduzir, não traduz da forma que a Que gente você quer falar. quer falar. É. Aí eu falei, agora vai ser só eu? Só, eu falei, então vambora. Então, vambora, é isso aí. E melhorou, realmente. Hoje não tem aperto, porque eu tive que aprender. Mas é nessas horas que a gente aprende No mesmo, aperto, né? né? Na hora No do aperto. aperto. Não tem forma melhor de aprender Não inglês. tem. Eu Eu já fico falava. doida para praticar aqui, não consigo. Aí Aqui agora é eu já tô terrível. pedindo, pelo amor de Deus, pro telemarketing me ligar no meu telefone. Pra você bater um papo. Pra mim bater um papo, né? Porque geralmente o povo fica desligando. Então eu tô doida pra eles ficarem me Pra bater um ligando. papo. Bater um papo e E treinar, porque aqui você não tem. ainda mais pro telefone. Porque meu maior dificuldade é telefone. É mesmo. Em inglês, Não, até que vai, na boa. A minha maior dificuldade é porque essa cara de latina que tenho não Né? Olá, esconde. como estás? Não é assim que chega Então, pra ele você? já olha pra minha cara e, olá, começa como a estás? E o meu espanhol, eu falo que eu falo espanhol, meu marido fala, não fala não. Ó, fica aquele... Meu marido fala fluente, ele fala, você não fala. Garante no inglês, porque tu não fala. Aí, ela fala, sim. Aí meu marido, não fala Nossa não. Senhora. Você não fala. O meu Tchau, eu não espanhol te é conheço. horrível. Daqueles horrível. assim, tchau, não te conheço, né? Meu espanhol é horrível. Então, o inglês já é mais fácil, até pelo telefone, porque era tudo pelo telefone. Eu aprendi a ter que falar o tempo inteiro no telefone. Até me falaram, você vai precisar passar para uma psicóloga. Eu falei, olha só, psicóloga em inglês vai ser difícil para mim. Porque como é que eu vou falar meus sentimentos? Eu não sei. Pra você fazer uma terapia, É muito difícil. cara, Até tu não dá pra tu porque- ficar pensando, É. construindo frase. Eu vou falar a verdade. Eu
falo inglês desde pequena. E eu, quando eu fui procurar uma psicóloga para mim, eu falei assim, gente, eu quero uma brasileira. Porque é a cultura. É a questão de cultura, é compreende melhor. É a sua língua ali que você se sente mais à É vontade. igual Sim. igreja. Igreja eu gosto de... Sim, claro, em porque, português. sei lá, Não consigo. Já entrei em americana, em hispana pra tentar. Não deu. não dá, não é a mesma língua, não é o mesmo feeling, não tem uma conexão, não é? Eu acho que é isso, porque se não tá na tua cultura, não entende, porque é diferente, gente, não tem como, é diferente. Porque até então não precisava. Teria que só a igreja, né, americana. Americana, é não verdade. precisava de cada, né, país ou cultura ou ter a ter a sua. sua igreja, Ter né, a pra sua. falar Não, seu... é onde você tem... É um lugar que você está vulnerável, você se sente... você tem que estar se sentindo à vontade. Tem, Uhum. tem. Tem que ser na sua língua. Aí, então, foi 6 meses. 6 meses. Nessa aí luta. eu tive. Quando o médico... E um frio. E um frio. E eu tive... Eu já tinha fibromialgia, que é uma doença que você sente uma dor muscular muito Nossa, grande o tempo inteiro. Com aquela situação, desenvolveu ainda mais aflorou ainda mais. Então, o frio, para mim, pareciam espadas entrando nos meus ossos. Era assim. Então, você estava sentindo dor O frio constante. acentua a dor, né? Acentua. Eu sentia dor o tempo inteiro. Assim, mas era muita dor. Não era uma dor suportável. Era uma dor insuportável. De não aguentar e falar pro meu marido, pelo amor de Deus, lá em casa era o calor, porque eu não aguentava de dor. E voltamos. Tivemos a oportunidade, o médico falou, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo, vamos voltar agora, que acabou pra mim, deu 1 ano, vamos embora. A ida foram 6 dias, a volta foi 9, porque eu voltei bem, andando, mas eu não andava 100% como ando hoje. Eu tinha muita limitação, muita limitação. Então, eu precisei de mais tempo. Meu marido dirigia pouco, porque eu precisava. Eu fiquei com sequela no ombro e no quadril, do lado direito. Então, foram vindo devagar. Mas aí, então, fizemos outra viagem. Passamos por... Dessa vez, a gente veio para Atlanta, passamos lá, ficamos, porque eu já tinha que ficar mesmo. A gente então, tem que já veio aproveitar também, aproveitando. né? Tem que aproveitar. E voltamos para a Flórida. E aí, voltamos para a Flórida. Falei, agora eu estou me sentindo de volta na minha casa. Acabou, já alcancei o meu objetivo. Já falo inglês. Aí vem o furacão no outra semana. Mas aí dessa vez já foi mais tranquilo. Já foi tranquilo. E aí, estamos aqui. Aí, tipo, recomeçou de novo. Recomecei. Né? E como eu não ia poder mais fazer coxinha, porque não tenho mais ombro, e limpeza, porque não tenho mais ombro nem quadril para isso, eu falei, e agora? E no Brasil, eu comecei a fazer faculdade de psicologia. Sempre amei essa área, sempre amei essa área. Então, eu falei, vou voltar a estudar. E comecei a estudar. Só que nesse monte de estudo, me veio muito a lembrança de infância, que na minha época de infância, na escola, eu queria ser escritora. Porque eu amo escrever, amo, sempre amei. Então, eu falei, e agora, gente? Será? Falei, vou tentar. Vou escrever só para ter. E escrevi. Aí, mandei para meu marido, leu, gostou, minha cunhada leu, gostou, eu falei, ok. Minha cunhada é extremamente crítica, né? Eu falei, vou mandar para ela que ela é aquela que, se ela não gostar, vai falar. E vou me preparar psicologicamente, né? Para receber. Aqui, marca aqui, fala, eu não gostei disso aqui. Ela é muito crítica. Falei, então, vou mandar. Ela gostei, eu falei, então, vou publicar. E aí, começamos aquela loucura. Como é que publica um livro, gente? Como é que faz? E procurei. Porque não é só o processo também de escrever um livro. Tem que saber as burocracias todas que vem, aprovação, né? Quanto tempo você levou para escrever? Então, eu não comecei escrevendo esse livro. Eu comecei escrevendo um outro livro, que era um romance. É um romance. Agora, eu voltei para ele, estamos aí trabalhando nele. Só que ele não saía. Ele não saía. E aí eu fiquei pensando por que ele não estava saindo. E me veio na cabeça assim, se eu escrever, vou tentar escrever outra coisa. E eu comecei a escrever o Como uma Borboleta. O Como uma Borboleta, ele saiu muito rápido em relação ao tempo que tá esse outro.
Porque em 6 meses eu consegui escrever o livro inteiro e olhar ele, porque eu também sou um pouco crítica, então eu lia e falava, será? Não vou mudar aqui, vou mudar ali. E em 6 meses. Isso, para um escritor normal, é realmente uma coisa muito rápida. Mas é um livro muito pequeno, é um livro de leitura rápida, é um livro que é um livro autobiográfico de leitura. Aí, o objetivo era fazer ele de leitura rápida, porque eu queria voltar. O romance, então, você parou? O romance eu comecei esse. Tá parado? Não, voltei Agora pra você ele. voltou para ele. Mas você já observou uma coisa? Quando você tá lendo, você pega um livro para você ler. Você gostou? Vou ler esse livro. Você começa e às vezes não, né? Você começa e você para. Sabe? Aí você vai e pega outro livro. Esse vai. É porque talvez aquela hora não estava preparada para aquilo. Exatamente. Você precisava de uma outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque depois que eu escrevi o Como uma Borboleta, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Porque o romance, ele ia ser só um romance. Depois de uma... E o romance é uma ficção. É uma ficção. E o Como uma Borboleta veio, autobiográfico, trazendo muita conexão com o lado, mais ainda com o lado feminino. Então, quando eu peguei o romance para escrever de novo, eu falei, não, ele não pode ser só um romance mais. Eu preciso continuar nessa conexão feminina, trazendo mais o feminino, trazendo as questões de relacionamento, trazendo a minha área de atuação, que é para a área de relacionamento. Não ia ser mais só um romance, ele tinha que ter sua identidade. Tinha que ter a minha identidade. Era isso que estava faltando. Você estava precisando se preparar para esse ponto. E aí, agora, que legal, eu vou lá e assim, todo mundo pergunta, mas como é que você escreve? Não sei, aonde eu tiver, eu escrevo. Já passei noite escrevendo, que eu fui dormir, a ideia veio, eu não conseguia dormir, eu falei, vou começar a escrever. Deu o relógio do meu marido, despertou, eu olhei pro lado e falei, meu Deus, e agora? Eu não dormi, mas já tinha. Ai, que delícia. Mas é gostoso isso, não é? Quando vem, assim, a criatividade, né, rolando. E estamos aqui. Eu tô doida para ler seu livro. Você pode até falar para as pessoas aqui, pro nosso... Ai, a gente vai mostrar. Ai, que lindo. Como é que faz para encontrar? Ai, que lindo. E quem desenhou? Essa ilustração é de uma amiga minha de infância que fez para mim lá no Brasil. E a gente conseguiu colocar no livro. É o meu rostinho aí, cheio de borboletas. Isso que eu ia falar, é você. É. Ai, eu adoro esse tipo de... É um aquarelado, Aquarela, né? é aquarela. E o livro é todo em aquarela, que é... Eu gosto muito de arte. Eu acho que eu queria... Esse livro aí, Olha, ele gente, tinha que ser muito pessoal, sabe? Tinha que ter a minha identidade nele. E ele é todo realmente identidade. Quando eu mandei para ela, falei, Lu, vamos fazer uma capa? Ela, como você quer? Eu falei, o meu livro, a ideia é essa e essa e essa. Não, você não vai ler. Ai, ela, tá bom. Aí ela fez o Como uma Borboleta e assim, ele é todo, a minha carinha, todo em aquarela até dentro dele. E onde a gente faz para comprar? Como no é que... Amazon, no tem Amazon? no Amazon, disponível em e-book, aqui para a Flórida. Aqui para os Estados Unidos e demais países. Brasil, a Amazon estava com um problema, então a gente fez pela WeClap. Mas no meu perfil, Vanessa Castilho Oficial, tem um link na bio lá que já vai direto para o WeClap para comprar. E aí tem o desenrolo de todas essas histórias aí com mais detalhes. Não, eu vou te falar, eu ficaria aqui, entendeu? Conversando e descobrindo, porque... São muitas histórias. Olha, eu vou te falar. A gente já ouviu alguma história parecida até agora aqui? Não. Não, bem diferente. Aí você imagina quantos bilhões de pessoas tem nesse mundo, quantas histórias, gente. Quantas histórias. Sabe? Nenhuma é igual à outra e todas são interessantes. Sim, claro. Entendeu? E quando a gente muda pra cá, então, gente, é cada história Olha, incrível. você trouxe o quê? Superação da sua doença. Olha que num momento difícil. Você trouxe a sua mudança, você trouxe reconstruir vida. Sim. Sabe? Foi realmente, é muita assim, coisa. uma mudança em 5 anos. Em 5 anos. Você fez tanta coisa, você construiu tanta coisa.
E não parece, assim. É. Tu olha pra trás e fala, nossa, gente, E você tem algum arrependimento, Vanessa, de ter vindo? nenhum. Nenhum. Na época, a gente não tinha ideia. Eu tenho muitos amigos fora, eu tenho amigos na Irlanda, em Portugal, na Inglaterra, vários lugares, né? E a gente não pensava em sair do Brasil. Eu continuava, é o que eu falei, né? Eu sou uma carioca muito carioca, sambista, de escola de samba, Qual escola que de delícia. samba? mocidade. Ah, é, E que lindo. meu pai é da escola, então assim, a gente era muito apegado à família. Hoje, a gente aprendeu que a família é a gente, eu, meu marido e meu filho, e o resto vem depois. Porque muitas das vezes era muito mais os outros do que a gente. Então, houve uma conexão muito maior entre nós três, a gente se reconectou muito mais quanto família. Eu e meu marido quanto casal, porque a gente teve que aprender a viver sozinhos aqui. Fortalece, né? Sim. Em todos os sentidos, a gente se Todos os fortalece. sentidos. Minha sogra veio, ficou 6 meses aqui com a gente em 2019, voltou. Mas não era, ela não veio, não era morando, né? Ela veio, ficou 6 meses e voltou, como todo mundo traz Aham. a familiares. Então a gente sabia que a gente tinha que aprender. Ela ficou 6 meses e vai voltar. Conviver com isso. É. Vamos ficar sozinhos. Ainda, todo mundo pergunta qual é a maior dificuldade de morar nos Estados Unidos? Realmente é a saudade da família, porque Família faz muita falta, eu sim. doente, o meu pai é médico, não pôde Não entrar. pode vir. Por Ai, quê? meu Porque Deus. estava tudo fechado. É. Eu não podia ir, meu pai não pode vir, minha mãe não pode vir, ninguém podia vir, ninguém podia ir, É, ninguém podia fazer terrível. nada. A gente ficou todo mundo aonde estava. Foi difícil mesmo. Então, você aprende a se conectar, a se apoiar, a contar com quem está perto de você. Então, a gente fez novas famílias, né? Aqui a gente tem amigos que viraram famílias. Família, isso Eu sou a mesmo. família deles, eles são a nossa família. A gente fez uma conexão melhor enquanto família. A gente dá uma qualidade de vida melhor para o nosso filho, Melhor. que isso é... Isso Então, não- assim, eu vou me arrepender como? Então não voltaria, nunca. Nunca é muito tempo, né? É do difícil jeito- eu de falar cigana, do nunca, jeito né? que sou. Você não. Eu não sei. Mas hoje, ainda mais na situação que se encontra o Brasil, eu acredito que ainda não é uma opção. Mas eu também não digo nunca, porque Eu eu tenho não sei como é que 14 tá. anos aqui e já vivi a experiência, assim, de não querer voltar mais. De querer querer voltar. voltar, sim. De não querer. Ano passado eu queria muito ir Aham. embora. Aí, por causa do Brasil tá desse jeito, veio as Você- eleições, uma loucura danada. Não. Desistiu. Exatamente. Pode ser que daqui ano que vem, ou daqui a 2 anos, eu queira voltar. É porque então, vamos ver, é tudo sentimento, né? fase, É. né? E outra coisa, esse país, às vezes, eu falo isso, esse país, às vezes, afoga a gente. Porque é uma correria É uma absurda. correria. Entendeu? Eu falo que, assim, qual a saudade você tem? Eu tenho saudade de dormir no sofá da cama da minha mãe. São essas coisas que eu tenho saudade. Eu tenho saudade de almoçar num domingo na casa da minha avó. Sabe o que de eu tenho uma ouvir saudade? histórias. Essas Parece coisinhas uma são uma loucura, delícia. né? Não sei se vocês lembram no Brasil. Às vezes, na hora que tá horário de almoço, você andar na rua e sentir o cheirinho O cheiro da comida, da comida da das casa, outras das dos pessoas. outros. Aí você sentia aquele cheiro assim, falava, será que eu tô fazendo o quê, né? Porque tá tão cheirosa Como essa uma comida. boa sambista, a pior época é o carnaval. carnaval. E eu faço aniversário no carnaval. Ai, meu Deus. Então, pra mim, é assim, aterrorizante. Esse ano eu fui pra Nova York. Ah. Eu falei, eu vou fingir que não é carnaval. Isso. Vou pro frio, ninguém vai falar de carnaval no meio da Isso. Times Fim de Square. egípcia, não vê nada. Não vi nada e foi ótimo. Passou, quando eu voltei, quem ganhou, quem não ganhou, eu falei, agora já acabou, eu não sofri. Porque eu sofria de verdade. Mas eu passava a não noite adianta, acordada. Você vê Não, eu parava. ali no Eu fiquei sem Instagram. olhar, porque me faz mal. Mas fora isso, eu não tenho tantas outras saudades, sabe? Então, É. mas a A saudade questão é a tenho- família. Eu É a tenho família, saudade é. muito da minha mãe, essas coisas assim, Sim, sabe? De sim. só. E eu vou te falar, eu acho que às vezes a gente, igual eu vou todo ano, me parece assim que eu fico meio que iludida, sabe? Que eu vou passear e aquele tanto de amigo, todo mundo vai ver rock and roll.
Mas aí eu penso assim, não, que delícia viver nessa vida assim, rodeada de gente. Mas, na verdade, Só se eu quer for viver de morar lá, férias, não né? vai Tá ser de isso. férias. Tá de É férias, diferente, é então, maravilhoso. Você chega eu pra tenho morar, que você vai voltar aterrissar, e aí vai ter sabe? aquela festa. Mas depois aquela festa, a novidade acabou, Não vai porque ser você chega de tudo, novidade. assim. Eu falei, aí eu fico comigo, Flávia, aterriza, não vai ser isso aqui que você vai vivenciar 365 É dias verdade. no Você ano. vai criar uma rotina de novo. Você vai ter uma vai. rotina que Você não vai vai, ser esse auê. né, você E vai aí? trabalhar, Você vai levar sua filha pra trabalhar, você vai escola. procurar, e aí eu vou trabalhar. Aí eu fico pensando nisso. Meu marido vai trabalhar, vai fazer o quê? Vai voltar com a empresa? Beleza, vai voltar com a empresa. Mas aí eu vou ter que reestruturar. Aí eu vou ter... Então, é tudo muita coisa. muito complicado. E é Brasil, né, E não dá gente? nem pra ir muito pro Brasil também, não. Porque Não, eu não não sei o dá. que acontece. A passagem é cara demais. Demais, Você vai pra Europa. É tão mais barato, né? É do que ir muito pro mais Brasil, barato do que ir pro entendeu? Brasil. Eu não sei. Eu A ainda, passagem eu é. ainda vou ter que fazer uma pesquisa pra saber o que acontece com a passagem no Brasil. Que é pra tão evitar, cara. pra poder limitar a gente de não ir Que tanto. loucura. Então, Vanessa, eu queria só que você falasse só mais um pouquinho desse projeto aí, Uhum. pra gente, pros nossos ouvintes, nossos telespectadores, podzinhos, seguidores, qualquer coisa. Comprar, como é que é aqui no Amazon pelo e-book? Aqui no Amazon tem o livro físico e e-book, tem as duas versões. E no Brasil tem como comprar o e-book pelo Amazon, mas o livro físico só pela Weclap. Então é só ir lá no meu Instagram, perfil Vanessa Castilho com LH oficial, entrar no link da bio e tá lá já tá tudo direitinho lá da onde você é e só clicar no link que você já adquire o livro. Maravilha, A gente vai gente. deixar o link na descrição do vídeo, então vocês só olhem lá, vai estar o perfil da Vanessa, para vocês seguirem ela lá no Instagram, pra gente ficar de olho nos novos projetos dela, Com que a gente certeza. agora quer saber desse Agora, romance. não, Quando vai sair vir, esse vai vir romance. conversar aqui com a gente e contar do Venho romance, conversar hein? com vocês, já vai pra trazer Já o tá romance. adiantadinho? Tá indo, tá no caminho, porque eu não sei nem se tá adiantado, porque eu não sei ainda como vai continuar. Como é que vai ser? Mas tá caminhando. Ai, que delícia. Que delícia. Então, Vanessa, a gente ficou muito feliz de te receber. Muito Ai, adorei. Muito feliz de ouvir sua história. Eu sei que tem mais coisas ainda, mas eu vou deixar para as pessoas, ó, gente, como uma borboleta. Eu acho que aqui vai dar continuidade num monte de coisa que Vai. vocês escutaram Com aqui certeza. hoje. Com certeza. Entendeu? Olha, agradeço muito você ter tirado um tempinho do seu tempo para conversar com a gente. Fiquei muito feliz de ouvir a sua história de superação. Que Deus te abençoe, te Amém. guarde, você e sua família. Eu adorei E o convite. continue lutando assim mesmo, porque a vida é essa, a gente tem que lutar. A gente tem que lutar nessa terra aqui, principalmente. Mas Eu muito amei. obrigado muito mesmo. feliz que até diante de tantas coisas que você passou, você conseguiu tirar disso uma coisa linda, que Com você certeza. conseguiu realizar um sonho que estava ali adormecidinho, mas que você trouxe ele à realidade. Com certeza. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde, Maravilhoso. nunca é tarde, a idade que for. A situação em que você se encontra, eu acho que é isso. É muito mais sobre sonhos, né? Como uma borboleta, ele traz muito esse processo de metamorfose mesmo, né? Cada pessoa tem o seu processo. Se E a a gente sua hora, tira, né? exatamente. Se a gente abre o casulo e tira ela antes do tempo, ela morre. Morre. Então, tem que respeitar o O processo. Com Ela certeza. passa pelo processo dela, eu passei pelo meu processo. Cada um tem o seu e a gente tem que E tá, respeitar. mas tem que respeitar. E tá tão difícil numa era que todo mundo tá na ansiedade. A ansiedade Exatamente. toma conta da gente. Nossa, Exatamente. foi ontem que a gente tava conversando a questão de como a ansiedade tá demais, né? Todo mundo, criança, adulto. A gente não via isso antigamente. Querendo acelerar o processo das coisas. Tem Tá que tudo deixar, muito corrido, né? Ainda mais nessa era digital, que é onde tudo muito mais rápido que Você dorme, você antigamente. faz assim, você tá acordando. Você acorda, você deu 3 passos, já tá na hora de ir pra cama de novo, dormir. Então, verdade. tá tudo muito acelerado. Tá. Mas que Deus te abençoe, então, Amém. esse Muito projeto obrigada. maravilhoso. Muito Já estamos sucesso pra ansiosas para ver o próximo romance. Muito obrigada, meninas. Foi um Tá. prazer estar Pessoal, aqui. dá like aí, vai lá na página da Vanessa.
Curte lá, segue minha página. Seguem, gente. Comenta. Comentem, dá coração, emoji, tudo que vocês quiserem, interage com ela. Não esqueçam de comprar o livro da Vanessa. Não esqueçam, Como uma borboleta. Muito obrigado, viu, Seguimores, Seguipods, Podlovers. Podlovers, qualquer Muito coisa. obrigada, São foi um vocês do meu prazer. coração. Tchau, gente. Tchau.